Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Milagres no Dia a Dia, parte 1. E você sabe o que é um milagre? Estamos acostumados a diferentes definições. Como será um milagre se conseguimos pagar as nossas contas este mês? Por exemplo, passei na prova, isso é um milagre? Mas nenhuma dessas definições sequer se aproxima da verdade sobre o que de fato é um milagre. Um evento sobrenatural, uma intervenção de Deus no universo natural, uma realização poderosa que não podemos reproduzir por nós mesmos e que só pode ser gerada pelo poder de Deus. Milagres são acontecimentos do dia a dia para o povo que anda sob a luz de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de milagres. Muitos desses eventos não apenas mudaram a vida de um homem ou de uma mulher, como também alteraram a de famílias inteiras e até mesmo o curso da história. Logo, quando declaramos que vivemos com base na palavra de Deus, estamos dizendo que nos baseamos em uma história e uma tradição de maravilhosos milagres, em relatos sobre o poder natural de Deus para intervir, resgatar, prover, salvar, curar e libertar. Deus abençoa e provê para os seus filhos por meio de milagres. O Senhor também usa os milagres para executar o seu juízo contra os inimigos e para fazer valer o seu plano e os seus propósitos na terra. Se você está planejando obedecer ao chamado de Deus para começar a viver em meio a milagres, comece a ler as Escrituras e a perceber a mão de Deus em ação. No livro inteiro de Êxodo, por exemplo, estão registrados os milagres divinos operados por intermédio de Moisés e de Arão, em seus esforços para libertar Israel do Egito e conduzir o povo hebreu à terra prometida. No capítulo 6 de Josué, é narrada a queda das muralhas de Jericó. Em 1 Reis 17 e 18, vemos alguns dos milagres realizados pelo profeta Elias. Ele profetizou uma seca em Israel e a chuva cessou de imediato. Profetizou uma fonte contínua de alimento para ele e para a casa da viúva de Serepta. Ressuscitou o filho de uma viúva. Subiu ao Monte Carmelo, enfrentou os sacerdotes de Baal e desceu fogo do céu. Em 2 Reis 6, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por todos os lados pelo cruel exército sírio. Ele orou e em seguida Deus abriu os olhos do seu servo e esse enxergou os exércitos celestiais que estavam à sua volta. Em 2 Reis 6, do versículo 4 a 7, um dos servos de Eliseu usava um machado emprestado, quando a parte de ferro do machado escapou da haste de madeira e afundou no rio Jordão. Ele recorreu ao profeta e Eliseu apenas jogou um galho na água e ordenou que o ferro do machado flutuasse na superfície. A seguir, pediu ao servo que simplesmente o pegasse. Entre os muitos milagres realizados por Jesus, podemos citar, por exemplo, a transformação da água em vinho, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, a ressurreição de Lázaro, o andar sobre as águas, a restauração de uma orelha cortada, entre muitos. No Novo Testamento, Pedro ora a Deus e ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Temos também a cura por meio dos lenços de Paulo. Paulo ora e Deus ressuscita um homem. Há também os milagres na ilha de Malta. Deus operou sinais, prodígios e maravilhas, por intermédio de quase todos os heróis da Bíblia. O milagre, por exemplo, que está referido em Atos 3, na porta formosa do templo, é a cura de um homem coxo que pedia esmolas naquele local. Pedro e João
estavam cuidando das suas tarefas cotidianas como sempre faziam. No entanto, foi-lhes dada a oportunidade de agir em prol de um milagre. Os apóstolos, certamente, já tinham visto muitas vezes aquele homem mendigando à porta do templo. A primeira reação de Pedro e João poderia ter sido a de continuar o seu caminho, mas Deus queria interromper a rotina deles para realizar algo extraordinário. O Pai queria glorificar de modo público o seu Filho Jesus, mediante um espantoso milagre, e em seguida usar esse feito para chamar a atenção das pessoas e também levar Pedro a pregar o Evangelho a todos que se encontravam no templo. E veja só o resultado. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Atos 4, versículo 4. As Escrituras deixam claro que continua sendo da vontade e do agrado de Deus operar milagres por meio de cada cristão hoje. Na grande comissão, Jesus declarou de modo claro que sinais acompanhariam todos os que crescem, e não somente os apóstolos, pastores ou aqueles que pregam num púlpito. Agora que você já sabe o que são milagres, vamos tentar compreender por que Deus opera os milagres. Então saberemos que os milagres pelos quais talvez você esteja orando está ou não alinhado com os objetivos de Deus. Deus começou a sua brilhante história de milagres e proteção no início da humanidade. Em Gênesis 4,15, lemos que o Criador colocou certa marca sobre o filho de Adão, Caim, para protegê-lo de quem reclamasse vingança contra ele. Nos capítulos 6 a 8, vemos que Deus preservou a humanidade ao salvar de forma milagrosa Noé e a sua família do dilúvio. Em Gênesis 12 a 16, somos informados que o Todo-Poderoso protegeu o seu amigo Abraão, enquanto esse viajava para longe da sua terra natal, em busca da terra prometida, e incumbiu 2 anjos de defenderem o sobrinho de Abraão, Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor também enviou um anjo para proteger a serva de Sara, Agar, e o filho legítimo de Abraão, Ismael. O Senhor utiliza o seu poder miraculoso até mesmo para nos proteger dos nossos próprios erros. Abraão cometeu vários, e um deles está registrado em Gênesis 20. Ele não contou a um rei estrangeiro que Sara era sua mulher. Abimeleque a levou para o seu harém, mas o Deus gracioso interveio de forma miraculosa para salvá-la e devolvê-la ao convívio com Abraão. Os milagres de proteção mais dramáticos que estão registrados no Antigo Testamento são aqueles relativos à libertação de Israel, no que se refere à escravidão no Egito. Primeiro, Deus enviou pragas para forçar os egípcios a aceitarem os apelos de Moisés e libertarem o povo do cativeiro. E isso culminou na terrível noite em que os primogênitos de cada família egípcia morreram. Os escravos israelitas seguiram as instruções do Senhor, ungindo os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro pascal, e nenhum mal lhes sobreveio. Esse era o sinal que o Senhor lhes dera como garantia de que protegeria os israelitas da morte. Por fim, o faraó concordou em libertar Israel. Contudo, depois de tomar essa decisão, mudou de ideia e conduziu seu exército à caça dos israelitas, enquanto esses estavam acampados à margem do Mar Vermelho, apavorados com a ideia de se afogarem nas profundezas do mar ou serem capturados e mortos pelo exército egípcio. Mas Moisés corajosamente se dirigiu a eles e lhes disse: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes,
nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, versículos 13 e 14. E aí o Mar Vermelho se abriu, e os israelitas caminharam para a liberdade, pisando em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, o mar investiu contra eles de forma impetuosa e todos se afogaram. Este é um poderoso exemplo de como Deus usa um milagre a fim de proteger o seu povo. E há muitos outros exemplos desses por todo o Antigo e pelo Novo Testamento. No Novo Testamento, em Atos 12, do versículo 1 a 11, vemos a história da ação divina a favor de Pedro, que miraculosamente foi retirado da prisão onde aguardava a aplicação da pena capital. Herodes acabara de ordenar a decapitação de Tiago e intentava fazer o mesmo a Pedro, porque percebeu perseguir os cristãos rendia-lhe um prestígio junto às autoridades religiosas judaicas da época, frustradas em sua expectativa de que a morte de Jesus interromperia a divulgação dos seus ensinos e abalaria a solidariedade dos seus discípulos. Em vez disso, os discípulos de Cristo começaram a pregar com ousadia a respeito da ressurreição do Salvador. Um número muito maior de pessoas se voltava para Jesus, crendo que ele era o Messias. A proporção de seguidores de Cristo era maior do que quando ele estava na terra. Muitos sacerdotes e fariseus não estavam satisfeitos com isso, e quando pediam ao governo romano que executasse algum dos apóstolos, todos eram favoráveis. Por isso, Herodes colocou os olhos em Pedro, mandando prendê-lo com a intenção de matá-lo. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro logo caiu no sono em sua cela na prisão. Além de encarcerado, ele estava acorrentado entre dois guardas. No meio da noite, apareceu um anjo na cela e soltou Pedro das suas correntes, conduzindo-o em segurança para fora da prisão. Eles passaram por 2 postos de sentinelas e atravessaram o portão de ferro da cidade. Durante todo o tempo em que esse milagre estava acontecendo, Pedro pensava ter uma visão. Quando caiu em si, entendeu que Deus enviara um anjo para resgatá-lo da morte das mãos de Herodes. É provável que você possa relatar ao menos uma situação na qual Deus tenha livrado você do mal ou algum conhecido de um perigo iminente. E somente o Senhor sabe quantas vezes já o livrou do perigo ou mesmo da morte, momentos de que você nunca se dará conta. Mas lembre-se, todo milagre tem um propósito. Alguns deles têm o propósito específico de proteger o povo de Deus. Você pode até já ter sido o receptor de um desses milagres de proteção, sem ter consciência disso. Quando você realmente testifica um milagre, há outro propósito a ser cumprido. E sabe qual é? Edificar a sua fé. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a cada dia que dormimos e acordamos é mais um milagre em nossa vida. O milagre de poder respirar, de estar vivo, porque sabemos que nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais que vencedores. E nós, neste momento, entregamos a Ti a nossa vida, crendo e confiando a cada momento, Pai, na Tua proteção, sabendo que Tu és poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nesse dia de hoje, derrama sobre nós toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, guardando-nos, protegendo-nos de todo o mal. E hoje nós já te agradecemos pela bênção, pela vitória, pelo milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus.